extremamente acolhedora, hospitaleira, esforçada, dada ao trabalho, porque ela se oferece e começa a dar. Tira o cântaro, 20 litros de água, dá para os camelos, tira mais, dá para os servos, novamente. E isso deve ter sido muito trabalhoso. E ele está ali, só observando ela trabalhar. Quando ela termina de trabalhar, ele dá uma joia para ela, caríssima. Me diz, de quem é a tua família? Quando ela fala quem é a família dela, de Betuel, e que era parente, né, irmão de Sara, aí ele começa a glorificar a Deus, ele louva a Deus e fala quem ele é. Ela vai para casa. Quando ela chega em casa, tem lá Labão, que é alguém que é bem ganancioso. O irmão dela, Labão, e a mãe dela recebem a notícia de que tem um homem que é servo de Abraão, que veio. Quando Labão vê a joia que ela recebeu, ele corre e vai buscar o homem e traz. Ela já havia oferecido lugar para ele, para os servos, palha para os camelos, já havia oferecido tudo. Labão vai buscar o servo, traz para casa. Quando ele chega, ele já chega na rapidez, querendo resolver a questão. Ele se senta e ele diz assim: eu sou servo de Abraão, e o Deus abençoou muito meu Senhor. Ele tem ovelhas, ele tem bois, ele tem riqueza, ele tem muitos servos, ele é muito abençoado. E ele pediu que eu viesse para buscar uma moça para casar com seu filho Isaac. Olha só, irmãos, olha só. E ele está se referindo a Rebeca. Nisso que ele está conversando, Rebeca não está na hora da conversa, não. Ela não está escutando a conversa. Ela se retirou e ele está conversando com Labão, com a mãe de Rebeca. Não sei se o pai dela estava ali, a Bíblia não diz, mas fala de Labão e fala da mãe dela. E ele diz assim: e eu vim buscar essa jovem, porque o meu Senhor disse que Isaac não vai casar com nenhuma das moças de Canaã, nenhuma cananita. Então eu vim buscar uma moça para casar com a filha. E ele se tornou muito rico. Quando ele está conversando com isso, aí Labão diz assim: fica aqui, nós vamos te conhecer, fica alguns dias aqui, depois a gente conversa. Ele diz assim: não me faça ficar nem mais uma noite aqui, eu preciso resolver essa questão urgente. Nas famílias patriarcais acontecia isso, mas naquela época a mulher não escolhia o seu marido e nem dava palpite, tá? Nem dava palpite, os pais escolhiam e ponto. Mas nas famílias patriarcais ainda se ouvia a decisão da jovem. Aí Labão, ele diz assim: vamos chamar Rebeca e ver o que ela vai dizer. Quando chamam Rebeca, ele conta toda a história para Rebeca. Ela escuta a história e ela crê que tem Deus por detrás. Ela diz assim: essa história, Labão também diz isso, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Quando ela entendeu que Deus, as coisas como aconteceram, não, isso daí não é coincidência, não, Deus está por detrás desse negócio. E ela diz assim: eu vou. Quando ela diz eu vou, entenda, irmãos, olha só, presta muita atenção. Quando ela diz eu vou, ela não conhece Isaac, ela não sabe nada dele, ela não sabe a aparência dele. Porque para casar hoje tem que sentir tanta coisa. Se você quiser se relacionar com alguém, primeiro os olhos têm que brilhar, aí as pernas têm que bandear, você tem que sentir um tremor no corpo, o coração tem que quase sair pela boca, e sente tanta coisa e não sei o que, fica com pensamento, e conversa, e marca, e não sei o que, casa, e depois não está dando certo, não passa matando. E aqui, ela não conhece ele, ela nunca viu, nem nada. Ela diz eu vou. Quando ela diz eu vou, ele entrega presentes. Olha o casamento para a cultura daquela época. Naquela época, né, nós estamos falando aí há 3.000 anos antes de Cristo. Naquela época era o dote, se pagava um dote pela moça
se fazia um acordo com os pais, ele paga o dote, ele dá riquezas, tanto para Labão como para a família de Rebeca. E ali, novamente, não aparece Betuel, aparece Labão e a mãe de Rebeca, abençoando ela, e diz assim: que Deus te abençoe, que você tenha muitos filhos. Hoje em dia ninguém quer essa bênção não, né? Diz assim: Deus te abençoe, a pessoa está casando, Deus te dê muitos filhos. A pessoa diz: não, só um mesmo, então só 2. E eles abençoaram, que Deus te dê muitos filhos e que você se torne próspera. Eles abençoam ela. Ali está estabelecida a aliança, ali foi feito o casamento, tá? Para a cultura daquela época foi feito o casamento, diferente de hoje em dia, que a cultura é outra. Ele leva a Rebeca a viagem, no caminho, Isaac está no campo, de longe ela vem, provavelmente no camelo ou no jumento. Ela olha um homem de longe, ela desce, aí ela pergunta para o servo: quem é aquele homem que vem vindo ali? Ele diz assim: é o meu senhor, é Isaac. Uma das palavras dela é teu marido, que ela nunca viu na vida. É o meu senhor, Isaac. E aí ela rapidamente se cobre com o véu. Há um significado nisso, né? Ela se cobre com o véu para mostrar para ele a pureza, de que ela era pura, que ela nunca havia se deitado com ninguém. E ele conta para Isaac tudo do jeitinho que aconteceu. Isaac está sofrendo, chorando todos os dias por causa da morte da mãe dele. Quando ele escuta toda a notícia, ele não vê Rebeca, ele não viu os olhos dela, ele não viu, ele não sabe como ela é. Ele pega ela, leva para dentro da tenda, que não era quarto, era da tenda. Eles eram nômades, moravam em tendas, leva para dentro da tenda. Ele a possui, ele se deita com ela e estabelece o casamento, que foi o mais abençoado que a Bíblia toda narra. Sem se conhecerem, mas eles assumiram uma aliança entre os dois e diante de Deus, e honraram essa aliança até o fim. Isaac, a semelhança dos seus pais, a sua mulher também era estéril. Mas para que não acontecesse o mesmo que aconteceu com o seu pai e a sua mãe, que a sua mãe entregou a serva para ter um filho, Isaac começou a orar para que Deus abrisse a madre da sua esposa para que ela tivesse um filho. Ele ora o primeiro ano, ele ora o segundo ano, passa 3 anos orando, passa 5 anos orando, ele passa 10 anos. A gente entende que Isaac era um homem de oração. Deu meia-noite? Misericórdia. Já. Não sei nem se dá para terminar hoje. A gente entende que ele era um homem de oração, porque deu 10 anos, Isaac não desistiu. Ele orando a Deus, pedindo para Deus abrir a madre da esposa dele. Deus, nos conceda um filho, abre a madre da minha esposa. Não sei como é que ele orava, talvez ele colocasse a mão no ventre, né, na barriga da esposa, e dizia: Deus, nos abençoa, abre o ventre. Eu e minha esposa, a gente fez oração totalmente diferente dessa. Quando a gente casou, ele botava a mão na minha barriga assim: Deus, não deixa a gente ter filho agora. Sério, diante de Deus. Foi um ano depois de casado, o filho estava dentro. Ele chorou sem fé, só pode. Acho que ele não estava com fé para orar, não. E Isaac, 10 anos orando, 15 anos, irmãos, ele orando. Deus abre a madre. 19 anos orando, 20 anos orando pela esposa dele. Ele orou incessantemente. Não sei se Rebeca orou, mas Isaac, um homem de oração, ele orou pela esposa dele até quando ela engravidou. Irmãos, eu estou narrando, me perdoa, porque são 9 capítulos. Engravidou. Quando ela engravidou, ela começou a sofrer. Ela sofria desconforto, dores, e aquilo dali para ela estava, como quem diz assim: antes eu sofria porque eu não tinha filhos, e naquela época a mulher que não tinha filhos, ela era vista como amaldiçoada. É como se ela tivesse
sido amaldiçoada por Deus. Então ela diz assim: antes eu sofri porque eu não tinha filho, agora eu estou sofrendo porque eu estou grávida. É enjoo, só falta morrer, né, Kelly? Misericórdia. Pastor, eu não vou hoje para a igreja não, que eu estou quase morrendo aqui. E ela diz assim: agora eu estou sofrendo porque eu estou grávida. Aí ela não entende, não, ela está sofrendo muito, tá aí, Kelly, para te aprender. Olha o que ela fez. E ela resolveu perguntar para Deus por quê. Por que ela estava sofrendo tanto daquele jeito? A gente não sabe, diz que ela foi consultar Deus, a gente não sabe quem ela consultou. Talvez Abraão ainda estivesse vivo nessa época, ela consultou Abraão. Talvez ela consultou algum profeta na época, mas ela foi perguntar, orar e perguntar para Deus: por que isso acontece comigo? A Bíblia diz que ela chegou, perguntou para Deus: por que eu estou sofrendo dessa forma? Só porque eu pedi para engravidar, eu preciso sofrer desse jeito? Eu estou sofrendo porque eu desejei estar grávida? É isso? E aí Deus responde e disse assim: é porque há duas nações dentro do teu ventre, né? Que é Israel e a Palestina, né? Os árabes. Porque há duas nações no teu ventre, e o menor servirá o maior. E aí explicou para ela, irmãos, olha que coisa, né? Presságio. Rebeca estava tendo presságio do que tudo ia acontecer, de todas as brigas, de todas as guerras e até do que está acontecendo agora no nosso tempo. Presságio, estava sofrendo porque eles já brigavam dentro do ventre dela, na barriga dela. Mas não é o teu caso não, querido, fica tranquilo, em nome de Jesus. Já brigavam porque dentro dela tinha duas nações. E aí, quando a gente chega aqui rapidinho, quando chega a época de nascer, de dar à luz, primeiro sai Esaú, todo peludinho, todo cabeludo, e quando tiram Esaú, agarrado no calcanhar de Esaú, vem Jacó, agarrado no calcanhar. Então o primogênito, aquele que nascia primeiro, ele tinha o direito de cuidar da família, e a herança maior era dele. Era não só uma bênção material, mas uma bênção espiritual estabelecida por Deus. O primogênito Esaú. Só que Esaú, quando ele se entende, deixa eu ver se é aqui mesmo ou não. Isso, vamos ler aqui rapidinho, tá? 20. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, lhe concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achava gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Esaú significa vermelho, tá, irmãos? No 26, depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. 60 anos, 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Édom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura?
33. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Olha como a narração diz aqui, no final do 34, diz assim, ó, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Desprezou a bênção, que não era só material, a bênção de Deus, porque quem estabeleceu foi o próprio Deus. Eu sinto muito, irmão, não vai dar para a gente fechar essa mensagem hoje, tá? Não vai dar. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Jacó amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Olha que coisa triste, irmãos. Olha que coisa triste. Agora você sabe por que isso? A gente entende que porque Jacó era homem de tendas, ele ficava mais em casa. Rebeca se apegou a Jacó porque era a companhia dela, era o companheiro, era quem ficava fazendo companhia para ela, estava sempre perto dela, então ela se apegou com ele, se apegou com o filho, caçula. E Isaac, talvez, para uma forma de consolar o seu filho mais velho, e o seu filho mais velho sempre caçava e trazia, se apegou com Esaú. Olha, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Os filhos são herança do Senhor, tá? Salmo 127, os filhos são herança, não é o filho, os filhos são herança do Senhor, e Deus não faz acepção de pessoas, e nós temos interesse de sermos igual, cada dia mais parecidos com o nosso Deus. Se Deus não faz acepção, nós também não fazemos acepção de filhos. Se você tem 2, se você tem 3, tem que amar a todos de igual modo. Tem que exaltar as qualidades de cada um, tem que incentivar os talentos, mas tem que amar de igual modo. Essa questão de favoritismo, quando Rebeca teve Jacó como favorito e Isaac a Esaú, isso acabou causando muitas brigas dentro de casa e quase a morte de Jacó. Jacó quase morre por isso. E por causa disso, Rebeca incentivou Jacó a enganar o seu pai. Na hora que o seu pai estava perto de morrer para abençoar os dois, fez com que Jacó enganasse o seu pai, que os olhos já estavam escurecidos, se fazendo passar por Esaú. Essa questão de se fazer passar por Esaú, Isaac foi enganado, só percebeu depois, foi enganado. E quando Esaú descobre, ele fica com ódio de Jacó. Ódio. Ele odeia o seu irmão. Olha da onde começou, irmãos, esse negócio de favoritismo, escolher filhos preferidos. Esaú fica com ódio a ponto de querer matar Jacó. E Rebeca nunca mais viu seu filho querido, que teve que sair fugiu de casa para não ser assassinado. A mesma coisa aconteceu com José, que era o favorito do seu pai, e o seu pai amava e acalentava em José, mas calmo José, isso, José, aquilo. Os outros irmãos ficaram com inveja, ficaram com raiva de José e clamaram a morte dele. Isso nunca dá certo, nunca dá certo esse negócio de favoritismo. Jacó sumiu, foi embora. Esaú ficou dentro de casa, amargurado, revoltado, angustiado, de tal maneira que a mágoa que ele teve, ele tentou fazer os pais pagarem por aquela mágoa. A mágoa que ele teve, ele pegou mulheres hetéias, hititas, cananeias, idólatras, pegou as piores, as piores para se casar, só de mal, só para fazer raiva para os pais. E essas 2 mulheres, está escrito bem aqui, capítulo 27, eu vou fechar, não dá para terminar hoje não, me desculpa, tá? Dá para terminar hoje não.
capítulo 27, versículo 46. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Het, as hititas. Se já quanto mais esposa dentre as filhas de Het, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? E olha, acredita-se que ela morreu de tanto sofrimento. Não dá certo esse negócio de favoritismo. Olha, a gente continua outro dia, agora, porque realmente já faz muito tempo que eu estou aqui. Eu vou só falar aqui, rapidamente, as características de Isaac, que ele é um exemplo para nós. Mas a Bíblia, ela narra as qualidades e os defeitos, os erros, os pecados. A Bíblia não endossa, ela mostra a realidade. Isaac foi uma pessoa que teve muitas qualidades, mas perfeito só teve um. Quem foi? Jesus. Perfeito mesmo só teve um. Isaac, ele foi obediente. A gente estudou, eu acho que foi na sexta-feira. Na sexta-feira, está lá no YouTube a mensagem sobre inveja. Isaac foi muito próspero, foi vítima de inveja. E apesar dele ser vítima de inveja, procuravam confusão com ele. Essa parte aqui é muito boa, não dá para falar hoje. Procuravam confusão com ele. E ele, irmãos, não respondia não. Não entrava em briga não. Ele, de boa. De boa. Então, ele pacífico, coisa que quase ninguém é hoje, né? Pacífico. Tem gente que diz assim: não, eu sou quieto, mas não mexe comigo. Isaac mexeu com ele, ó. Mais importante era a paz. Pacífico. Irmãos, a pessoa ser pacífica é uma característica de um cristão, porque ela adquiriu do próprio Jesus, que ele fala no Sermão da Montanha, que nós temos que ser pacificadores, e não essas pessoas que entram em briga, que estão provocando e respondem na mesma altura, porque tem gente que é assim, né? Irmão, pelo amor de Deus, isso não é cristão não. Isso não é cristão não, tá? Se mete, responde, vai lá, dá resposta em cima. Tem outros que às vezes nem vai lá, né? Mas bota lá uma indireta no Facebook, porque tem gente que bota nos estados, tem gente que... E quem manda na minha vida sou eu, vocês não tem nada a ver com a minha vida. Não, pelo amor de Deus, isso não é coisa de cristão não, tá bom? Coisa de cristão não. E sabe? Quem estiver se importando com minha vida, estou andando, estou cuidando da minha vida, estou cuidando de mim, pronto, acabou. Pacífico, não se meteu em confusões, apesar dele ter sido muito invejado, muito. Pacífico. E uma outra característica, aliás, agora os erros, deixa eu citar aqui, os dois principais erros de Isaac. Ele mentiu. Porque quando ele desce a Gerar, a gente vê isso depois, tá? Hoje é quarta, sexta-feira a gente termina. Quando ele desce a Gerar, Rebeca era muito bonita. Vontade de falar sobre essa parte. Ela era muito bonita. Então ele ficou com medo de matarem, tramarem a morte dele e ficarem com Rebeca. Mas eu vou falar rapidinho. E tramarem a morte dele e ficarem com Rebeca porque eram os filisteus. Os filisteus eram povos perversos que não temiam a Deus, que não amavam a Deus. Não amavam a Deus, não respeitavam a Deus, respeitavam outros deuses, mas respeitavam o casamento. E hoje em dia, vamos colocar assim, pessoas que não temem a Deus, pessoas que às vezes até mexem com macumba, vamos colocar assim, tem gente que mexe com magia negra, aí vai, mata fulano para poder o marido ficar livre, mata fulano para o marido ficar livre, ou mata o marido para a mulher ficar livre. Isaac, com medo de matarem ele para ficarem com a esposa dele, ele mente, dizendo que é irmã dele. No caso de Abraão, Sara era filha do pai de Abraão, era meia-irmã dele, mas Rebeca, não, mentira, ele mentiu, porque aquele povo não temia a Deus, mas não eram capazes de pegar uma mulher casada, mas não eram capazes de adulterar. Estamos falando de um povo que não servia a Deus, que não temia, que não amava a Deus, que não estava nem aí para Deus, mas que respeitava casamento. E hoje em dia,
Tem até gente que se diz cristão, tem até mulher que se diz evangélica, tem até homem que se diz que é servo de Deus, mas fica dando em cima de mulher casada. Tem mulher que se diz serva de Deus, mas que fica desejando o marido alheio. Coisa triste. Mas tem só nome, tá? De serva de Deus, de evangélica, de serva de Deus não tem coisa nenhuma. Não é coisa nenhuma. Mentiu. E a outra, os maiores defeitos dele, ele mentiu. A questão do favoritismo com o filho. E, deixa eu ver aqui, anotei, a gente vai fazer oração, tá? Porque não dá mais. Muito tempo já. Poxa vida, tanta coisa que eu marquei aqui, mas não dá para ir hoje. Não dá para ir hoje, né? O marido cuidadoso, porque ele cuidou muito bem da esposa dele. Não dá para ir hoje, não. Não dá, não. Não dá. A questão do favoritismo e a mentira, que ele mentiu. Mas fora isso, irmãos, porque ninguém é perfeito, mas ele tem caráteres que ele adquiriu do pai dele, O que a gente está deixando para os nossos filhos? Olha, pode até ser que 100% os filhos não absorvam tudo de bom que você dá para eles, de tudo de bom que você passa. Mas se você tiver dedicação de passar valores espirituais, princípios para eles, você tem mais do que 50% de chance de ele absorver a maior parte. O que nós estamos passando para os nossos filhos? Vamos passar valores, caráter, mas não, vamos passar também comunhão com Deus? Coisa boa, os filhos poderem dizer: a minha mãe é uma mulher de Deus. Como que vai dizer a minha mãe é uma mulher de Deus se teu filho nunca te viu orando? Já? Chegou lá no quarto, você estava sozinha no quarto lá, dobrando o joelho, com a mãozinha assim na cama. Meu Deus, em nome de Jesus. Vai ver que o filho nunca fez isso, nunca pegou a mãe orando. Vai ver que o filho nunca pegou o pai orando. Nunca, o filho não tem lembrança na vida de ver o pai pegando a Bíblia para ler. Vamos deixar o que de melhor nós podemos dar para os nossos filhos. Estamos muito preocupados em dar a melhor roupa, a melhor escola, o melhor calçado, e dar e coisas e material, mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você venha passar principalmente valores, princípios e caráter, que os teus filhos possam olhar para você como alguém que ama e teme a Deus. Amém, Jesus? Vamos orar? Jesus, eu vou falar tudo aqui, mas vou deixar para a gente terminar na sexta, falar sobre o fato dele ter sido um marido cuidadoso e outras coisas boas de Isaac. A gente aprende muito com Isaac. Não, feche os teus olhos.